La democrazia è il punto da vita a cui aspirano tutte le società. Eu combati tipo de arquitetura que não exprimia o concreto armado. Pelé, como é que é viver aqui em Nova York, essa cidade onde te asfixia um pouco, né? Now I'm only depressed a certain amount of time, you know. L'orgasmo è l'orgasmo di tutto il procedimento rituale teatrale. Não é que não seja bom industrializar, tem que industrializar, mas é que a vida não se resume ao crescimento econômico e à industrialização. La creatività è una sintesi tra fantasia e concretezza. Às vezes esmorece, isso é uma coisa que eu não consigo fazer esmorecer, porque eu tenho uma fé inabalável nesse país. Hoje nós vamos conversar com o poeta e escritor Afonso Romano de Santana. O mineiro Afonso Romano de Santana é um dos mais importantes intelectuais do Brasil. Formado pela Universidade Federal de Minas Gerais, aos 16 anos, ele escrevia crônicas para jornais de Minas e do Rio de Janeiro. Sempre presente nos vários movimentos de vanguarda literária, ele é professor da PUC do Rio de Janeiro e também deu aulas em universidades nos Estados Unidos, Alemanha e França. Afonso presidiu a Biblioteca Nacional e modernizou aquela centenária instituição. Casado com a escritora Marina Colasanti, Afonso tem mais de 70 obras publicadas, muitas delas no exterior. Ele acaba de lançar mais um livro de poesia, Sísifo Desce a Montanha, onde ele intensifica o seu diálogo com os mistérios da vida, da morte, do tempo e do universo. Estou num trabalho de ostra. A areia entrou-me na concha, na carne. Sangro. Mas não se vê. O mar é grande e a pérola é pequena, embora reluza como um poema. E foi sobre o novo livro que começamos a nossa conversa no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. Afonso, muito bom reencontrá-lo novamente, você com seus livros, e lançando 2 agora, né? O Sísifo Desce a Montanha e Ler o Mundo, né? Eu queria que você começasse pelo Sísifo, que é um livro de poesias. Isso. Né? E o que é esse mito do Sísifo? Pois é. Na mitologia grega, todo mundo sabe disso, né? Sísifo foi condenado a empurrar uma pedra montanha acima. Ele empurrando, quando estava quase chegando lá em cima, a pedra escorregava, ele era condenado a empurrar isso para cima. Até um ensaio famoso do Albert Camus, que é sobre o mito de Sísifo. E por uma série de razões, eu me dei conta que esse mito, esse tema, estava presente nesse livro. Quer dizer, para sintetizar um pouco, eu não estou empurrando a pedra para cima, eu já estou descendo do outro lado. Né? Descendo a ladeira. Descendo lá de lá e com a pedra no ombro, né? É como eu digo num poema aí, que descer com uma pedra no ombro pode ser leve. Isso tem várias implicações. E você tem uma certa noção que você desenvolveu uma trajetória de conhecimento da vida, do tempo, do amor, dos grandes mistérios que nos cercam, e tem um certo momento que você tem que começar a descer no sentido de não só dar lugar para os outros, mas cumprir um ritual determinado. Então esse é um livro de perplexidade e ao mesmo tempo de encantamento diante da vida, né? O primeiro poema começa dizendo: tenho pouco tempo para resolver 3 enigmas que me restam. Já me perguntaram que 3 enigmas são esses. Vai ver que são mais de 3, né? Esses são enigmas, todos nós temos nossos enigmas. E esse livro, então, trata dessa coisa que é muito cara à poesia. O poeta trata de questões que não são palpáveis, que de alguma maneira acabam interessando ao público, espero. A poesia, eu sempre pergunto isso, né? É um gênero difícil, né? Não só de fazer, quanto de ler. É verdade. Né? Porque embute muitas coisas dentro, né, Afonso? E esses dias eu li uma coisa até interessante. Ninguém comentou que a Islândia
foi o país homenageado na feira de Frankfurt. E foi. Sabe que na Islândia, a Islândia é um país interessantíssimo, porque alguns escritores islandeses disseram que é o seguinte: a Islândia não tem ruína, não tem monumento, não tem filosofia, só tem poesia para exportar. E um dos escritores da Islândia disse uma coisa que eu achei muito linda. Ele disse que na Islândia, quando você tem que explicar uma coisa para uma pessoa, você não faz filosofia, você conta uma história. Acho que isso tem tudo a ver com o que nós estamos falando. Quer dizer, você produzir uma metáfora, produzir uma alegoria, pode ser mais eficaz do que fazer um longo discurso pragmático. Quer dizer, essa questão da pedra do Sísifo é uma metáfora sobre a vida, claro. Sem dúvida. E aí eu trato dessas coisas que às vezes espantam as pessoas, a questão da morte, né? A gente não pode deixar para pensar na morte depois de morto. Não dá tempo. Não dá tempo, né? Não funciona. Eu estou entre aqueles que acham que você tem que elaborar a morte enquanto você está vivo. Inclusive tem um poema nesse livro que vários leitores ficaram perplexos, publicado em jornal antes, um poema chamado Preparando a Cremação. Eu ia um dia para a praia, coisa de carioca, né? Mineiro, carioca. E resolvi passar no cartório antes para resolver a cremação. Eu acho que nada mais saudável que isso, né? É verdade. O Rubem Braga fez isso também. O Rubem Braga cuidou da morte dele de uma maneira muito sadia. Mesmo porque depois dos 21 anos a gente tem que começar a pensar nessas coisas. Né? Afinal, a gente morre um pouco todo dia, né? Isso. Então é esse aprendizado que eu tento espelhar de alguma maneira. E tem uma coisa que, para você que viveu experiências nos anos 60 e 70, apesar de ser mais novo que eu, mas viveu isso, o livro também tem uns poemas sobre as gerações. Ouço um tropel atrás de mim, muitos alaridos. Eles querem passar. Passem, mas, por favor, não destruam as pontes, as fontes, pois podem delas precisar quando, exaustos de tanto avanço, quiserem recomeçar. Você veja hoje em dia essa coisa maravilhosa que está acontecendo, que é a rebelião dos indignados nos Estados Unidos, na Grécia, em toda parte. E isso nos remete para os anos 60 e 70, né? Então eu tenho uma série de poemas sobre gerações. Nós temos uma visão necessariamente diferente disso, né? Você, quando é jovem, impetuoso, você quer transformar o mundo da noite para o dia. E eu faço uma espécie de diálogo de quem já passou por uma série de coisas, né? Quem viveu na Califórnia, viu surgir o movimento hippie, participou daquelas marchas, de quem suportou 2 ditaduras, de quem esteve fora, dentro do Brasil, de quem já viu meia dúzia de coisas que fazem com que a gente pense com mais cuidado sobre isso. Partiam para a utopia como se a utopia pudesse ser habitada. Se equivocavam. A utopia não é ponto de chegada, é a partida alucinada. Colonizar a utopia é negá-la. Tanto mais é plena, quanto mais se faz de nada. Afonso, você está falando, estou pensando aqui sobre a questão do tempo, né? Que no fundo o tempo é essa coisa mágica, né? Mágica e inapreensível. Né? O que é o tempo para você? Pois é, eu sou vidrado no tempo. Quando eu fiz a minha tese sobre Drummond, há muito tempo, né? Escolhi exatamente a questão do tempo na obra dele. E eu estava mais ou menos fazendo 30 anos naquele tempo. E eu me lembro que, para mim, fazer 30 anos foi a descoberta do tempo. Eu até dizia que, antes dos 30, você vive no espaço. Ou seja, você patina, você desliza, você está na superfície das coisas. Você tem uma visão, uma vivência corporal, física do mundo. Mas, de repente, você cai no tempo. E cair no tempo é dar não só um sentido complexo e completo ao espaço, como descobrir outra dimensão da vida, né? Tem um filósofo que disse uma frase que eu acho sensacional, né? Ele dizia que tempo é espaço interior,
Espaço é tempo exterior. Beleza. Dá para escrever um ensaio sobre isso, né? Verdade. E eu devo até fazer uma conferência daqui uns dias sobre isso. E eu curto muito essa ideia do tempo. É porque a pessoa, quando é jovem, tem uma noção de tempo, né? É verdade. Quando já não é tão jovem, tem outra noção do tempo. Você falou dos 30 anos. Os 30 anos no nosso tempo era diferente dos 30 anos hoje, né? Acho que os 30 anos no nosso tempo a gente era mais maduro do que o menino de 30 anos hoje. Não sei porquê, né? Mas a gente vê que a adolescência e a juventude... Não, tem uma coisa preocupante que está ocorrendo. Outro dia eu vi uma matéria, um documentário grande na televisão sobre a sexualização de meninas de 3 a 5 anos. Né? Então, uma garota de 3 a 5 anos está sendo empurrada para anúncios e para moda e sendo sexualizadas. Isso é uma coisa um pouco complicada. Né? Agora, tem uma coisa que me fascina na atual conjuntura, é uma coisa que os especialistas em marketing já estudaram, os sociólogos, que é o surgimento de 3 gerações, que é a geração X, Y e Z. A geração dos anos 80, dos anos 90 e a atual. Que é uma geração que vive zapeando, né, que vive fragmentariamente, é capaz de fazer 3, 4, 5 coisas ao mesmo tempo. Você, quando olha o seu filho, seu neto, seu sobrinho fazendo isso, você fica um pouco assustado. É um pessoal diferente. Eu acho que houve uma mutação, não genética, mas houve uma mutação cultural. E eu olho isso com uma certa ternura. Eu não olho censurando, não. Tem uma coisa que está acontecendo. É um novo mundo, né? É um novo mundo que chega. É aquela coisa que o Bob Dylan dizia nos anos 60, né? Alguma coisa está acontecendo, o senhor não sabe o que, senhor John. Então tem uma coisa agora realmente acontecendo que a gente tem que prestar atenção sem necessariamente condenar. Alguém me disse outro dia que um filho, 2 anos, já mexe no laptop. E mexe bem. Já tem no DNA nasce, tudo isso, né? É verdade. Isso leva a uma coisa que me fascina muito, que é a leitura do mundo. Né? Assim como a poesia, uma forma de leitura. Que é o teu outro livro, Ler o Mundo. Isso, que é um livro que eu publiquei recentemente, né, que tem tudo a ver com essa conversa e com a poesia. Assim como a poesia é uma forma de ler o mundo, de interpretar o mundo, que está em Homero, está em T.S. Eliot, está em Drummond, há outras formas de ler o mundo. A ciência lê de uma maneira, a religião lê de uma maneira, né? E a arte lê de outra maneira. Bom, tudo é leitura, né? Você aqui está me lendo de alguma maneira, né? Está fazendo perguntas, tentando interpretar a minha geração, o meu trânsito dentro da literatura. O seu espectador está lendo nós dois, né? Tudo é interpretação. E essa coisa de que tudo é interpretação, eu acho fascinante. Acho fascinante, porque eu costumo fazer uma comparação com os animais. A gente tem um certo sentimento de superioridade em relação aos animais, né? Que é um sentimento um pouco falso, porque os animais, por exemplo, leem o mundo de uma maneira maravilhosa. Quando aconteceu aquele tsunami lá na Ásia, os elefantes, né? Os elefantes sabiam 1 hora antes que ia acontecer aquilo, né? As formigas sabiam, os sapos sabiam, os cães, os gatos, os animais leem a natureza e sabem das coisas. Nós temos que ver a televisão, temos que ler jornal para tentar decodificar, e mesmo assim decodificamos um pouco errado. Então a tarefa de ler o mundo é uma tarefa que não termina nunca, né? Você segue aprendendo. Afonso, você é um intelectual, quer dizer, você passou a vida lendo, se aprofundando, né? E de alguma maneira, pelo que eu vejo, conhecendo a tua geração, outras gerações com as quais eu convivi, as pessoas liam o mundo de uma outra forma, né? As consciências se formavam de uma forma mais lenta. Verdade. Né? É frustrante olhar esse mundo mais, digamos assim, abastardado culturalmente, muita informação, mas pouca profundidade. Você que pensou a vida toda, como é que você vê essa questão? Não, isso me deixa muito atônito, né? Sem querer censurar o que está acontecendo de novo, eu fico um pouco perplexo, porque uma das características da percepção e da leitura que os mais jovens fazem hoje é a horizontalidade. A nossa geração lia verticalmente. Ou seja, você pegava um livro para ler, você entrava dentro daquele livro. Hoje, alguns estudos demonstrando que os meninos
na escola, os adolescentes, têm dificuldade em prestar atenção a um texto que tem uma página, 2 páginas, 3 páginas. Ou seja, essa verticalização com a qual você lia Tolstói, Dostoiévski, Balzac, etc., hoje torna-se um pouco complicado. Claro que você pode dizer que essa meninada está fazendo 5 coisas ao mesmo tempo. Tem uma percepção fragmentária e fragmentada das coisas que pode ser um tipo de enriquecimento. Disso só vamos saber realmente daqui a uns 50 anos. Porque agora, pensando, ouvindo você falar, quer dizer, que importância terá para essa geração? Será que era muito mais importante conhecer o que o Steve Jobs fez, e o que ele fez foi fantástico, né? Essa mudança, do que conhecer Dostoiévski, o Platão? Você que passou a vida lendo, é importante saber tudo isso? Não, para a nossa geração isso foi importantíssimo. Né? Eu devo muito à literatura. A minha formação, a sua formação, a formação dos leitores. Você era o produto daquilo que você lia. Né? Dizia-se costumeiramente que você vivia primeiro através dos livros. Você lia em Balzac, em Dostoiévski, com Machado de Assis, uma série de coisas que você antevia, previvia, e depois ia constatar na realidade. Então a literatura era um grande ensaio de vida. Na medida que isso se torna uma coisa meio secundária hoje, temos uma cultura emergindo aí que é complicada. Né? Por outro lado, o Brasil tem uma coisa muito interessante nessa situação. Você sabe que existem no Brasil hoje mais de uns 10 ou 15 mil programas de incentivo à leitura. A gente, quando fala isso, as pessoas se assustam. Ou seja, pessoas que estão trabalhando em favela, em hospitais, em quartéis, comunidades carentes. Né? Eu mesmo já tive vários júris que julgam esses projetos, esses processos. Então, há um esforço de pessoas e da comunidade de ler, de interpretar esse país. E eu tenho até uma teoria sobre isso, sobre o Brasil, que é o seguinte. Veja lá. Nós perdemos a corrida do ouro, porque o Brasil era colônia e as nossas riquezas escoaram para a metrópole. Nós perdemos a corrida industrial, que éramos um país escravagista e agrário. Então a industrialização praticamente não houve. Agora nós estamos diante da revolução eletrônica. Então eu me pergunto, perderemos essa revolução? O Brasil tem condições excepcionais hoje para não perder o atual momento. Não só politicamente, economicamente, deu um avanço muito grande, mas tem uma coisa que eu acho sensacional, que é o seguinte. O Brasil descobriu o famoso pré-sal. Né? Todo mundo pensa, pré-sal vai salvar o Brasil, somos autossuficientes, etc. Aí tem o seguinte detalhe. Tem muito país que tem petróleo e é pobre, e tem ditadura. Né? E tem muito país que não tem petróleo e é país de primeiro mundo. É só comparar a França com a Arábia Saudita. Então, no meu entender, o verdadeiro petróleo chama-se leitura. Esse é o petróleo. Né? Porque os países de primeiro mundo, que são chamados de primeiro mundo, são países de primeiro mundo porque têm uma educação exemplar e a população lê. E o que vai fazer a diferença nos jovens agora é a cultura. Porque o resto é tudo igual. Ah, sim. Né? Sem Todo isso... mundo sabe manejar um computador. Né? A cultura que faz a diferença. É verdade. Falando um pouco disso tudo, e lembrando nosso querido amigo Domênico De Masi, amigo nosso, ele fala que hoje nós estamos vivendo o desorientamento. É uma fase do mundo que as pessoas não sabem quando é que começa a vida, quando é que termina a vida. As pessoas do mesmo sexo se casam. Isso. Né? Há toda uma mudança. É uma crise geral. Crise geral. Né? Eu queria que você comentasse um pouco essa... Olha, eu, diante dessa crise, eu uso também outra palavra, talvez para meu consolo, que é a palavra metamorfose. Não é culpa minha se não estou aparelhado para entender certos conceitos e sinais. Conheço o ódio, o amor, a fome, a ingratidão,
e a esperança. Deus, a eternidade, o átomo e a bactéria me excedem, o que não significa que os ignore. Ao contrário, por não compreendê-los, finjo estar calmo e desespero. Lembrando nosso querido amigo Domênico De Masi, amigo nosso, ele fala que hoje nós estamos vivendo o desorientamento. É uma fase do mundo que as pessoas não sabem quando é que começa a vida, quando é que termina a vida, as pessoas do mesmo sexo se casam. Isso. Há toda uma mudança. É uma crise geral. Crise geral. Né? Eu queria que você comentasse um pouco essa... Olha, eu, diante dessa crise, eu uso também outra palavra, talvez para meu consolo, que é a palavra metamorfose. Ou seja, há uma coisa que está em movimento. Né? E eu me lembro de uma frase que o nosso saudoso Marshall McLuhan dizia nos anos 60, que era muito interessante. Ele dizia assim: uma lagarta, olhando uma esplendorosa borboleta, disse: eu nunca me transformarei num monstro daquele. Quer dizer, tem um processo de metamorfose, né? E nós temos a tendência de olhar do nosso ponto de vista. Na verdade, eu acho que sempre houve, agora está muito acelerado. Agora é acelerado. E aí, essa coisa que na universidade se estuda o tempo todo, mudança de paradigma, né? Certas conversas aí de bar e conversas acadêmicas, se você não falar em mudança de paradigma, você não está com nada, né? Significa que as coisas estão mudando realmente. E nós temos que nos adaptar a isso. Agora, como você disse, a velocidade é uma categoria importante. Você, quando não tem mais 21 anos, o seu exercício de velocidade é diferente. Os seus hormônios na adolescência te provocam sinapses e contactos velocíssimos. Tanto é que a questão velocidade se transformou num dos itens fundamentais da filosofia francesa. Há filósofos especialistas em estudar a questão da velocidade. Né? Inclusive no tempo. A questão do tempo. Olha como é que isso altera a nossa visão de mundo. Porque se a gente pensar, depois da Segunda Guerra Mundial, me lembro até os anos 90, 80, aqueles 40, 30 anos, houve mais modificação no mundo que em toda a história da humanidade. Nesses últimos 10 anos, ou 15, talvez mais ainda do que nos últimos 30, provavelmente. Então é muito... Por exemplo, nós estamos saindo de um mundo que está acabando e entrando num mundo que está começando, que a gente não sabe que mundo será esse. Mas por outro lado, eu acho que a gente tem que fazer um esforço de abertura. Outro dia eu li qualquer coisa sobre um americano que acabou de lançar um livro que contraria exatamente todo o pessimismo que anda por aí. Ele está demonstrando que o mundo melhorou muito. Sim, né? Ou seja, ele fez um levantamento estatístico demonstrando o seguinte, que hoje a possibilidade de você ser assassinado em Londres é 15 vezes menor do que era, sei lá, 100, 200 anos. Então, a gente pega dados estatísticos para ver que, apesar desse tumulto todo aí, a vida teve uns ganhos. Então, eu acho que é uma questão de física, que é seu ponto de vista em relação ao fenômeno, ou aquilo que os pensadores chamam a questão epistemológica. Né? Você tem que olhar as coisas, o fenômeno, com um certo distanciamento. Aquela história que perguntaram para o Mao Tse Tung, né? O que ele achava da Revolução Francesa. Tem que esperar mais uns 300 anos para ter ideia. Né? O fato é que o século XX acabou e algumas pessoas, no entanto, continuam com a cabeça no século XX. Eu acho que o nosso desafio é descobrir o século XXI. Quem sabe esse movimento dos indignados não é o princípio do século XXI. Ou seja, um movimento que não é nem de esquerda, não é de direita, não é de branco, não é de preto, não é de pobre, não é de rico. É um movimento que é de todo mundo, não tem dono. E, sobretudo, é o encontro da tecnologia com a insatisfação, quer dizer, como a internet está servindo para aglutinar essas pessoas. Eu acho que ali pode ter uma semente qualquer. Eu fico até pensando o seguinte, assim como a época dos anos 60 gerou, além de uma ideologia, gerou uma estética. Existe uma estética hippie, não é? Uma música, uma roupa, um pensamento, uma poesia, um teatro. A hora que esses indignados conseguirem configurar isso numa forma estética,
Aí o movimento ganhou a sua maioridade. Eu estava te falando sobre, provoquei a questão do intelectual, do homem que leu, né? No sentido de, há uma frustração, Afonso, de você chegar a ter aprendido tanto, olhar o mundo e ver que, na verdade, se dá muito pouca importância, no fundo, no dia a dia, à cultura, quer dizer, na questão do trabalho, né? Nos ganhos, muitas vezes o valor das pessoas é muito mais medido né, pelo que ela tem, de dinheiro. Pela quantidade, pelo desempenho, né? Desempenho. A nossa sociedade, por exemplo, exacerbou uma coisa que é maravilhosa e terrível, que é o brilho. Minha mulher, que você conhece, a Marina Colasanti, estava fazendo uma conferência no Uruguai, há pouco tempo atrás, para meninos de 5, 6 anos. De repente, um garoto numa escola primária perguntou para ela assim: a senhora conhece alguém famoso? Quer dizer, essa coisa VIP, né, que aparece nas revistas, isso é uma espécie de epidemia. Isso faz com que as pessoas estejam ligadas um pouco na superfície, na imagem. E a imagem é sedutora, né? Não é à toa que existe um mito de Narciso. Agora, como podemos fazer um tipo de cultura que não seja apenas narcísica? Eu acho que a maneira de desconstruir esse narcisismo cultural, pessoal, é através do estudo. É através do pensamento, né? É através da não superficialidade. Por outro lado, estou me lembrando de uma conferência que eu assisti sua na Itália, e que você falava sobre as grandes personagens do mundo cultural e as grandes fofocas, e um falando mal do outro. É verdade. O que é interessante também, quando você pensa que as pessoas melhoram pela cultura, muitas vezes até ao contrário. É verdade. Lembra alguma coisa disso? Lembro. Foi um momento, aliás, muito interessante, né? O Di Masi fez um grande seminário lá em Ravello, e eu tive a oportunidade de desenvolver um pensamento que me preocupa há muito tempo, né? É que as pessoas, em geral, tendem a achar que o ambiente artístico e literário é cheio de serafins e querubins. As pessoas são boas. Anjos e santos. Né? São anjos, né? Academia Brasileira de Letras, concursos literários. Nada. É uma praga. O ser humano é o mesmo em qualquer lugar. Ou seja, se você aplica uns modelos da biologia comportamental, né, para explicar o ambiente literário e artístico, você vai encontrar coisas incríveis. Por exemplo, na natureza você tem o predador. Todo ser vivo tem o seu predador. Às vezes tem mais de um, coitado, né? Na literatura, nas artes também. Tem os predadores, sujeitos que estão só a fim de, né, tirarem, né, de derrubarem, etc. Tem uma concorrência animal. Destrutiva. Eu acho que toda vez que alguém, um jovem, me pergunta qualquer coisa sobre arte, o sistema literário, eu falo, olha, você tem que prestar atenção porque o sistema literário tem certas leis. Você tem que saber que leis são essas, né? Se organiza o poder, núcleos, etc. Se você entra aí desprevenido, é igual você entrar na floresta, você vai ser devorado de alguma maneira. Então essas leis da biologia servem para explicar o comportamento dentro das artes. Dê um exemplo assim, de pessoas muito famosas que brigavam entre si. Né? O Salieri e o Mozart, essa é muito... Não, tem uma coisa fabulosa. Você imagina que Flaubert, né, considerado uma figura paradigmática, Flaubert disse o seguinte sobre Balzac: que grande escritor ele poderia ter sido se soubesse escrever. Né? E essa luta existe, né? Parricídios, felicídios. Né? Existe uma coisa que é estudada no comportamento animal que é muito típico da área literária e artística, que é a territorialidade. Ser dono do seu pedaço. Assim como a barata tem a noção de território, você não pode chegar perto de uma barata tantos centímetros que ela foge. O canguru, o leão também. Na vida social, literária, as pessoas têm o seu limite territorial. E isso é administrado de uma maneira incrível. O nosso querido Drummond tinha uma noção de seu território que era incrível. Eu tenho até um ensaio ainda inédito sobre a relação entre Drummond e João Cabral. Como é que Drummond, Cabral procurando se aproximar, se achegando, e o Drummond dizendo, espera aí, você não ultrapasse que esse território aqui é meu. E o Cabral procurando o lugar dele. Né? A questão você do território. Fala em poesia? Em poesia.
importância e o diálogo, a correspondência entre eles. Ou seja, os animais têm muito mais coisa a nos ensinar do que supõe a vã sabedoria. Por isso que o nosso querido Darwin, pelo qual eu tenho admiração crescente, porque com 26 anos ele começou a entender o mundo. Darwin tinha uma cultura de minhocas no seu quintal. Ele estudava minhocas. Né? Para entender o mundo, você tem que começar por aí. Eu, por exemplo, fico cada vez mais fascinado com os programas que passaram há pouco tempo de novo, do Carl Sagan, sobre o universo. Você sabe que existe uma muralha de galáxias? Muralha, nenhuma galáxia, uma muralha de galáxias que está caminhando na nossa direção a 300 mil quilômetros por segundo? E aí, o que nós vamos fazer com isso? Né? Mas é tão longe, que vai demorar muito. Como é que você vai fazer com isso? Né? E outro dia eu li uma coisa que para mim é poesia pura. Né? Lá na Suíça, um laboratório emitiu para um laboratório perto de Florença, 700 quilômetros, mas emitiu debaixo da terra, não foi pelo ar não, emitiu debaixo da terra, a mais de 16 quilômetros de profundidade, emitiu umas partículas subatômicas chamadas neutrinos, e os neutrinos chegaram lá perto de Florença numa velocidade maior do que a luz. Que é o negócio do Einstein, né, que estão discutindo essa questão. E mais interessante, os neutrinos chegaram, passaram por pedra, ferro, água, passaram por tudo debaixo da Terra e chegaram iguaizinho do lado de lá. Agora, ou seja, talvez o ser humano vai poder se deslocar, né, com a matéria. Né? Isso me lembra o nosso querido Dr. Fritz, que eu conheci, a figura que encarnava o Dr. Fritz. Né? Que era o curandeiro, né? Que curava, fazia operações. E ele me contou que um dia esteve conversando com um guru na Índia, e o guru fez uma demonstração para ele. Saiu dali, foi em Londres naquele mesmo momento e trouxe um relógio que estava na loja lá, que ele tinha deixado para consertar, trouxe e mostrou o deslocamento do corpo, foi e voltou. Tem que ver se ele está falando a verdade. Eram os neutrinos, né? Sei lá, a ciência e a poesia e a arte tem muito mais coisa em comum do que parece. Né? Eu até costumo dizer o seguinte, que poesia, a verdadeira definição de poesia, é uma definição de física atômica. Na física atômica existe a fissão de materiais. Né? Quando um material entra em atrito com o outro, provoca uma explosão. Na literatura é isso. Você faz a fissão, o choque de duas palavras que aparentemente não tem nada a ver uma coisa com a outra, e de repente você tem Guimarães Rosa. Tem Clarice, tem uma revelação. Você estava falando, e eu me lembrei do Garcia Marques, né, que uma vez eu conversando com ele. Aliás, nós estávamos juntos em Cuba. Em Cuba, é. Exatamente, nós estávamos juntos. Isso é verdade, nos anos 80. Exatamente. E ele falava, eu perguntava sobre a questão daquelas loucuras, né, dos livros deles. Não, mas isso aí tudo existe no Caribe, é tudo assim. Né? É verdade. Então a realidade é muito mais forte que a ficção. Né? É verdade. Aliás, o Garcia Marques tem uma história que eu conto sempre nas palestras que eu faço, que ele diz o seguinte, como é que ele descobriu a literatura? Ele disse que era adolescente e, de repente, leu um livro que começava assim... Kafka, não foi? Kafka. Numa certa manhã, Gregory Santos se acordou transformado num horrível inseto. Aquilo deixou ele tão impactado que ficou girando a cabeça dele e acabou virando um autor de literatura latino-americana fantástico. Né? Agora, a poesia vende, Afonso? Se a pessoa vive de poesia, né? Eu costumo dizer que você vive para a poesia, né? Você vive com a poesia. Isso é diferente. Erguer a cabeça acima do rebanho é um risco que alguns insolentes correm. Mais fácil e costumeiro seria olhar para as gramíneas como a habitudinária manada. Mas alguns erguem a cabeça, olham em torno e percebem de onde vem o lobo. O rebanho depende de um olhar. A poesia vende, Afonso? A poesia vende. Aliás, você quase que perguntou uma outra coisa, né? Se a pessoa vive de poesia, né? Eu costumo dizer que você vive para a poesia, né? Você vive com
a poesia. Isso é diferente. Aliás, talvez uma das vantagens da poesia é que ela não é um mercado, não é mercadoria. Então, você se aproxima desse objeto de uma maneira um pouco diferente. Não é? E tem uma coisa curiosa que é o seguinte, quando você quer saber a densidade de um certo momento histórico e político, você vai olhar os poetas. Mais do que os historiadores, mais do que os sociólogos, de repente eles fazem uma metáfora, fazem uma figura que sintetizam uma série de coisas. Né? Isso é aquilo que eu estava te dizendo, que a elaboração de uma alegoria, a elaboração de uma metáfora pode ser mais explicativa do que muito discurso lógico. Dom Quixote e Sancho Panza. Duas coisas que existem por aí, povoam o imaginário de todo mundo e você entende muitas coisas a partir disso. Né? O verso pode ser a síntese do universo. Né? Poesia pura. Afonso, ele está falando desse mundo caótico, de certa forma, né, que a gente está vivendo, e eu gosto muito daqueles teus ensaios, teu livro sobre a arte contemporânea, que é um pouco isso também, né? Claro. Onde é que nós chegamos com a arte? Né? É verdade. O que é arte? Você fez um... Eu dediquei vários anos a estudar isso a fundo, né? Depois de ter visto os museus todos do mundo e pensado muito, cheguei à conclusão que tem que sentar e escrever alguma coisa. Né? Eu acho que finalmente eu entendi essa parte do caos. Né? Você sabe que existe uma teoria do caos. Né? A física estudou o caos, né? E chegou à conclusão que o caos pode ser reduzido a uma fórmula matemática. Então, isso que aparece como sendo uma anarquia, uma falta de sentido, para mim começa a ter sentido desde a hora que eu começo a fazer uma análise disso, uma análise transdisciplinar, usando linguística, filosofia, sociologia, etc. Então, eu acho que eu entendi muito bem o caos da arte contemporânea. Eu acho até uma coisa a mais, que andei pensando esses dias. Você explica muitas coisas que ocorrem por aí quando você entende o Marcel Duchamp. Né? Ele é o cínico por excelência. É o criador da idade cínica. E a nossa cultura é uma cultura... urinou dele. Claro, a nossa cultura é uma cultura cínica por excelência. Não é à toa que um pensador alemão publicou há vários anos um livro chamado Crítica da Razão Cínica. Se nós não estudarmos a questão do cinismo, nós não entenderemos a cultura contemporânea. O cinismo, até para... talvez é uma defesa, né, às vezes, né? O cinismo frente ao... Não só é uma defesa, mas é uma arma muito inteligente, porque o cinismo usa da ironia. E a ironia é um falar duplo. Você diz sim e não ao mesmo tempo. Isso e diz talvez também. Entender, né? Aí, quando você diz três coisas ao mesmo tempo, você não pode estar sendo acusado de nada. Porque se alguém diz, não, você está dizendo, não estou dizendo isso, estou dizendo isso. Ela pode ser assim, pode não ser assim. O Veríssimo costuma dizer que é muito perigoso escrever com ironia, né? Porque você quer dizer uma coisa e você entende outra. Eles não têm o pensamento irônico que é necessário para decompor que bate na questão da leitura que eu estava ali falando, né? Como nós temos que aprender a ler o mundo. Agora, ler o mundo, o livro se divide em três fases. A tua fase na Biblioteca Nacional, né, que você foi presidente, fez um grande trabalho lá, sobre a leitura, né, e qual a terceira? São ensaios teóricos, a parte de ensaios teóricos e a parte prática. Né? Essa parte prática tem umas coisas que eu acho até interessante para o seu ouvinte. Por exemplo, eu tinha um porteiro no meu prédio. Um dia eu cheguei em casa, o porteiro me disse, professor, você acha que uma cidade de 20 mil habitantes merece uma biblioteca? Eu falei, claro. E achei a pergunta interessantíssima. Falei, qual é a cidade? Ele falou, Mulungu. Mulungu, onde é que é isso? Na Paraíba. Na Paraíba? Eu conheço o governador da Paraíba, disse para ele. Pois é, lá não tem biblioteca, etc. Eu falei, olha, eu vou escrever para o governador. E o governador era um poeta na ocasião, né? Eu mandei para ele um desafio onde eu dizia, em forma de cordel nordestino, todo crente tem sua Meca e o povo de Mulungu merece uma biblioteca. Então, ele, que é repentista, mandou um cordel sobre aquilo. Bom, o prefeito fez a biblioteca e o meu ex-porteiro virou vereador, concorreu vereador lá na cidade dele, e etc. E, por incrível que pareça, isso já tem mais de 20 anos, essa semana
Antes de vir para cá, eu recebi uma carta das filhas desse porteiro. Uma já está formada, é professora de português na universidade, outra professora de história. Ou seja, tem um movimento de ascensão. Teve uma pessoa também que teve uma história linda, uma professora de linguística, que tinha que fazer uma tese sobre linguística. Aí ela pensou, vou estudar a linguagem dos meninos de rua. Mas como estudar a linguagem dos meninos de rua, a não ser na rua? O que ela fez? Ela mudou para a rua. Começou a viver com os meninos na calçada, né? Comendo, bebendo e dormindo ali no meio daquela urina, daquela merda toda. E passando o Natal ali com eles, e Semana Santa, e vendo a polícia achacar os meninos, e vendo meninos serem mortos, meninas serem estupradas. E ela pensou, então, essa é a minha tese. E começou a fazer a tese sobre essa realidade. Um dia ela me ligou, telefone, e disse, Afonso, estou aqui com os meninos no telefone que querem lhe falar. Conversei com os garotos. Me chamava, tio, não sei o que e tal. Conversava com os garotos. Muitos dos quais depois morreram, evidentemente, nessa luta. Mas isso é apenas para te mostrar que uma professora de linguística, se está conectada na realidade, pode, de repente, fazer um trabalho que não seja apenas ou esterilmente acadêmico. É difícil entender até que uma pessoa possa fazer isso sem estar meio enlouquecida, né? Porque Sim. Né, para viver na rua e tal. Sim, a pessoa tem que estar... Aliás, tudo demanda uma certa dose de loucura, né? O cristianismo foi fundado através da loucura. O apóstolo Paulo dizia da loucura do Espírito Santo. E a literatura é uma loucura, a arte é uma loucura, o jornalismo é uma loucura. Essa entrevista aqui é uma loucura, Roberto. Aliás, o herói e o louco é? há muito pouca diferença, né? Isso. Entre o louco e o herói. Né? Claro. Na verdade, o herói é o louco que deu certo. Né? Isso. Né? E cada época define também a loucura de uma maneira, né? O Machado de Assis tentou mexer com isso. Mas você, falando da linguagem, né? Esse é um outro assunto interessante, né? Até onde a língua se modifica, né? Até onde você pode dizer que a linguagem, essa linguagem mais chula, vamos dizer, da rua, passa a ser uma linguagem, ela muda o português, ela melhora? Não, né? Eu acho que deve haver um limite para as coisas, né? Olha, até pouco tempo atrás, sobretudo os americanos, eles tinham uma noção de qual era o inglês básico. Tantas centenas de palavras, né? Se você soubesse aquelas palavras, você tinha um inglês básico. Nos últimos anos, isso foi sintetizado, né? As novas gerações usam tantas gírias repetidas que o vocabulário encolheu muito. Então, quando eu falo de programas de leitura, quando existe toda essa geração no Brasil batalhando pela leitura, é um esforço por recuperar o vocabulário perdido. E recuperar o vocabulário perdido significa muito mais do que recuperar número X de palavras. É recuperar a sua competência em interpretar o mundo. Porque quando você não tem palavras para interpretar o mundo, você não interpreta o mundo. Empobrece. Assim como no colégio o aluno costumava dizer, não, eu sei, mas não sei explicar. A pessoa que diz que sabe, mas não sabe explicar, ela não sabe. Porque saber implica em ter as palavras para explicar, não é? Então, o que nós estamos vendendo o tempo todo são palavras. Né? Dizia o nosso querido Aurélio Buarque de Holanda que nós temos que dar oportunidade às palavras. Há tantas palavras que estão estocadas aí no dicionário. E é né? bonito quando você está lendo alguma coisa e entra uma palavra bem colocada, né? Insubstituível. Insubstituível. Aquela palavra passa a ser uma revelação. A literatura é isso, é a palavra certa, explicando, né, um sentimento exato, determinado. Por isso que certos textos literários são insubstituíveis. Você pode contar a história do Guimarães Rosa, do Grande Sertão Veredas, de outra maneira. Pode contar a história, mas aquela maneira de contar é dele. Ou seja, literatura é uma forma de contar, não é simplesmente contar. Quando qualquer pessoa diz minha vida daria um romance, não daria. Daria se ela soubesse narrar através de uma forma determinada aquilo. Na mão do escritor, vira uma coisa sensacional. Na mão de quem não é escritor, vira uma coisa muito chata. Afonso, a gente passou sobre o tempo, né? A gente vai vivendo e as coisas passando muito rápido, né? O que você traz mais da vida? O que a vida te deixou assim mais perplexo?
Uma vez, por exemplo, eu perguntei para o Lúcio Costa, ele estava com 96 anos, né, ele falou assim, as surpresas, para o bem e para o mal. Esse é um... Se surpreender todo dia. Não é se surpreender com a notícia do jornal. Não, isso é fácil. Não, mas se surpreender no sentido de cada dia você descobrir uma coisa que você não havia percebido antes. Seja em relação a você, em relação à sua parceira, ao seu amor, em relação ao país, em relação ao tempo e ao espaço. Né? Então essa descoberta cotidiana é que eu acho que é a coisa maravilhosa. Por isso que eu tenho muita pena dos mortos, porque eles vão parar de ficar descobrindo coisas de manhã. Quando eles acordarem, de repente, não tem mais nada para descobrir, né? Como dizia o Rubem Braga, tem muita gente morrendo, né? Morrendo, né? Ou como dizia o próprio Rubem Braga, né? Eu sou do tempo em que o telefone era preto e a geladeira era branca, né? Isso, de alguma maneira, diz várias coisas. É verdade. Mas a gente falando do Rubem Braga, a gente conviveu com essa geração tão interessante desses homens, né, que já não estão mais aqui, né? Convivendo com os jovens, claro, a gente não sabe como é que o jovem de hoje vai ser o velho de amanhã. Né? Provavelmente poderia ser um velho muito, muito interessante. Mas esses que nós conhecemos eram muito interessantes. Muito. Aliás, eu me sinto até numa posição meio privilegiada, e você, sobretudo, que já entrevistou, na verdade, a elite brasileira inteira. Né? Nós conhecemos pessoas maravilhosas. Né? Eu tive o privilégio de conhecer ainda escritores da safra modernista, né? Seja o Carlos Drummond de Andrade, né? E Zé Lins do Rego, e Bandeira, etc. Depois conheci o pessoal da geração de 45, convivi com o pessoal da geração das vanguardas, convivi com o pessoal da geração marginal, ajudei até a parir essa geração. Então tem umas 4 ou 5 gerações que eu convivi com elas. Então você tem uma noção de um momento... É um livro interessante, hein, Afonso? Você ser mais ou menos testemunha ocular da história, né? E você pode ter elementos de comparação que o jovem, na verdade, necessariamente não tem, né? Por isso que eu vivo dizendo que tem que alguém fazer, na verdade, essa história da literatura brasileira, da cultura brasileira no século XX. Rever isso, né? Tem muita coisa interessantíssima que, na verdade, ficou um pouco obnubilada por uma série de fatos. Obnubilada é bonito. Obnubilada é incrível, né? Aliás, tem um historiador que é o Araripe Escurecido, Júnior. né? O Araripe Júnior que lançou essa palavra, ela ficou na minha cabeça. Ele dizia que o fenômeno da obnubilação, bonito isso, né? Obnubilação é um fenômeno que ocorreu com vários europeus que chegaram aqui. De repente, eles se esqueceram da Europa e se enfronharam de tal modo num mundo tropical que entraram noutra realidade. Obrigado, Afonso. Grande, Roberto. Foi muito bom conversar com você. Obrigado. Parem de jogar cadáveres na minha porta. Tenho que sair, respirar. Estou seguindo para os jardins de Alhambra, a ouvir o que diz a água daquelas fontes e acompanhar o desenho imperturbável dos eliges. Não me venham com jornais sangrentos sob os braços. Parem de roubar meu gado, de invadir meu teto e de semear pregos por onde passo. Estou em Essaouira, na costa do Marrocos, olhando o mar, ou em Minas, contemplando as montanhas ao redor de Diamantina.